No último dia 12 de março foi celebrado o Dia Mundial do Rim. Você sabia disso, gente? Pois é, a gente tem que ter cuidado, um pouco de cuidado redobrado, né? E a data tem o objetivo aí de reduzir o impacto da doença renal em todo o mundo. Não é só o Brasil, é no mundo todo, tá? Por isso, a gente vai conversar a partir de agora com o médico Mário Nicolau, que é nefrologista da Clinefro, tá? Referência no tratamento da doença renal crônica aqui em Teresina. Isso a gente fala todos os dias com muita felicidade em mostrar para vocês que aqui no Piauí tem um hospital referência em nefrologia, com médicos capacitados, uma equipe totalmente capacitada. E o doutor já está aqui junto comigo. Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, Estefânia. Bom dia, caros telespectadores. Vamos aqui falar um pouco em relação à doença renal, sua prevenção e posterior tratamento. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, doutor. E a gente sempre gosta de trazer e mostrar para os nossos telespectadores o cuidado que a gente tem que ter, né? E muitas pessoas às vezes esquecem que o rim é algo muito importante e se não cuidar devidamente como tem que ser, pode causar muitos problemas de saúde e para a vida toda, não é isso, doutor? Exatamente, Estefânia. O rim, ele é tão essencial quanto o cérebro e o coração. Então, é preciso, sim, ter muito cuidado em relação ao funcionamento renal. A gente sabe que a prevenção é o melhor tratamento. A doença renal, na sua fase inicial, ela praticamente não tem sintoma. Então, você precisa estar indo ao seu médico regularmente e verificando como é que anda o funcionamento renal. Existe atualmente cerca de 10% do total de pessoas portadoras de algum tipo de doença renal, e desses 10%, cerca de 70% delas não Aham. sabe que é portador de doença renal. Então, chega na urgência Nossa. já numa fase bem avançada da doença e já não tem muito o que se fazer por ela. Nossa, doutor, é uma pena, né? É triste a gente ver esses dados e a gente vê também que no Brasil 133 mil pessoas dependem da diálise, né? Um número que cresceu 100% nos últimos 10 anos. Por que esse número vem crescendo tanto? É justamente pela falta de cuidado que as pessoas vêm tendo, né, doutor? Isso, a doença renal crônica atual é considerada uma epidemia. Por que que isso acontece? Porque a gente percebe que estão ocorrendo muitos maus hábitos de vida. Então, infelizmente, a nossa vida corrida faz com que a gente se alimente muito de fast food, refrigerante, alimentos salgados, embutidos, enlatados, e tudo isso leva os dois principais fatores de risco para a doença renal, que é a pressão alta e o diabetes. Então, o diabetes é, no mundo, a principal causa de doença renal e a hipertensão vem logo em seguida, em segundo lugar. Então, em vigência desses maus hábitos, associado ao fato da pessoa beber pouca água, está ocasionando a epidemia da doença renal crônica no mundo. Olha aí, você falou um quesito que muitas pessoas seguem à risca e outras nem tanto. A questão de beber água, doutor. Isso já seria Uhum. a prevenção para você não ter uma doença renal? Exatamente, a ingesta hídrica regular ao longo do dia, em média mais ou menos 2 a 3 litros, previne boa parte das doenças renais. Faz com que o fluxo sanguíneo renal seja constante, seja num valor considerado bom, e faz com que você tenha menos lesões renais no futuro. Infelizmente, a gente percebe que as pessoas hoje vivem basicamente em ambientes com ar-condicionado. Teresina, muito calor, você passa o dia praticamente todo no ar-condicionado. E você não sua, você não sente sede, e acaba chegando à noite, às vezes você não bebeu um copo de água sequer. Nossa. Ó, gente, você pode mandar mensagem pra gente pelo 9411-7777 e participar também. Eu já recebi uma pergunta aqui, doutor. Tava vendo aqui no relógio. A pessoa estava me perguntando quais os sintomas que a gente já pode ter um pouco mais de atenção para ter uma doença renal, né? O que a gente pode estar sentindo e a gente não sabe que tem uma doença renal. Pronto, importante pergunta. Na fase inicial, como foi comentado anteriormente, não há praticamente nem sinais nem sintomas. Numa fase um pouco mais tardia, o que é que pode acontecer com o paciente? A presença de inchaços, retenção hídrica, pode apresentar náuseas, vômitos, perda do apetite, tremores, desorientação, tudo isso em virtude do acúmulo de sujeira no sangue. Além disso, pode provocar alterações na urina, tanto no volume de urina como na cor da urina, a urina mais escurecida, e quando você olha para o vaso sanitário, pode haver presença de espuma.
parecendo como se ali tivesse um sabão. Então, se você vai urinar e percebe que sua urina está parecida com um sabão, cuidado, você já pode ser portador de algum tipo de doença renal. Nossa, doutor, fiquei até pensando aqui, você falou as coisas, a gente fica se pensando, né? Pensando, tentando revirar, ver se tem alguma coisa que está acontecendo com a gente. Doutor, a pessoa ir várias vezes ao banheiro, quer dizer que ela possa ter algum problema renal também ou não? Pronto, boa pergunta também. Em geral, é preciso investigar quando a pessoa tem poliúria. O que seria poliúria? Aumento do volume urinário ao longo do dia. Há certas doenças que aumentam a filtração glomerular, a filtração do rim, e ocasiona o aumento da produção de urina e, consequentemente, o aumento da frequência urinária. Precisa investigar. Em geral, é algo benigno, mas precisa de investigação para verificar se tem alguma outra doença envolvida. Certo, doutor. Gente, tem muita pergunta aqui para a gente estar perguntando para o doutor, mas você pode entrar em contato, segue a Clínica Clinefro, tá? @Clinefro. E se você que já quiser marcar uma consulta, entre em contato também com o nosso corpo que trabalha com a gente lá, nossos colaboradores, e já marca uma consulta. Mas antes da gente encerrar, doutor Mário, na pandemia muitas pessoas vêm apresentando vários sintomas, né? Tem alguma coisa que possa correlacionar com a Covid-19, algum sintoma, alguma coisa que a pessoa possa sentir? Pronto. A Covid-19, ela afeta diretamente o sistema renal, o sistema urinário. Então, ela pode provocar lesão, o que a gente chama insuficiência renal aguda. Então, o vírus pode lesionar diretamente o rim, fazer com que haja perda parcial ou total do funcionamento, acumular sujeira no sangue e a pessoa apresentar os sintomas de inchaço, náuseas, vômitos, perda do apetite. Então, precisa investigar. A pessoa que tem COVID diagnosticada precisa sempre estar verificando como é que anda a função do rim. A creatinina, que é o exame básico da função renal, é protocolo do segmento de um paciente com COVID, justamente pelo risco dela vir a ter lesão renal. Doutor, aí, se a pessoa não se cuidar como tem que se cuidar devidamente, ela pode passar a ser um paciente que faça hemodiálise para o resto da vida? Pode. Vamos supor que a pessoa teve o COVID, ficou internada, precisou fazer hemodiálise. Uhum. Então, teria 3 meses de acompanhamento para você fechar o diagnóstico que ela realmente vai ficar crônica, vai ficar cronicamente precisando fazer hemodiálise. Aí tem alguns fatores de risco envolvidos. Quais são os 3 principais? Idade. Quanto mais idoso for a pessoa, maior o risco de ficar renal no futuro. Comorbidades, pressão alta, diabetes, são os 2 principais. E, por último, se ela já tinha alguma lesão renal prévia antes da internação. Então, às vezes, o paciente já tem algum tipo de redução da função renal, ainda não dialítico, pegou o COVID e passou a hemodializar. Então, a tendência no futuro é que ele continue fazendo as sessões. É sério, doutor. É muito sério, né? É muito sério. Por isso que a gente sempre fala que a prevenção é o melhor tratamento. Que uma vez que você chega nas fases mais avançadas da doença renal, infelizmente não há como regredir. O que acontece é que a gente tenta fazer com que a velocidade se reduza, desacelere, mas a tendência é avançar até a questão da hemodiálise. Doutor, muito informativa a sua participação aqui hoje. Já quero lhe convidar para voltar. A gente tem muita pergunta aqui dos telespectadores. Infelizmente, a gente não consegue responder todas. Mais uma vez, eu quero convidar os nossos telespectadores a seguir o Instagram da Clinefro. Vocês estão sempre colocando dicas no Instagram também, né, doutor Mário? Também, dicas, caixa de perguntas. As pessoas podem questionar as dúvidas e qualquer coisa a gente está à disposição na clínica para recebê-los. Doutor... A gente agradece o convite, espero que tenha sido proveitoso em relação a esclarecer as dúvidas sobre a doença renal. E a mensagem final é: se cuide, se previna. Se você tem algum fator de risco para a lesão renal, procure estar sempre em contato com o nefrologista para evitar complicações maiores no futuro. E beba água, né, doutor? E beba muita água ao longo do dia. Não adianta só chegar à noite e se encharcar de líquidos. Tem que ser de manhã, de tarde e de noite. Doutor Mário, muito obrigada, muito feliz com a sua participação hoje aqui. A gente já começando a semana levando uma informação tão positiva, né, para os nossos telespectadores, a gente já tem que marcar a volta, tá? Tá bom, combinado. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Bom dia, doutor. Até a próxima. Gente, viram aí, né? Vamos cuidar mais aí, ainda mais da nossa saúde, né?